Como é possível uma pessoa determinar em seu coração não se contaminar com as coisas do mundo, já que hoje as coisas são muito atrativas para a nossa satisfação pessoal? É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentada Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma aula. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e vamos começar o nosso programa, como sempre, com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu me coloco diante da Tua presença nesta hora, porque eu preciso, Senhor, que a Tua graça se manifeste mais uma vez, para que eu possa, Senhor, ensinar a Tua palavra de acordo com o que realmente está ali. Pai querido, eu peço que o Senhor ilumine a minha mente, ilumine a mente daqueles que estão assistindo também, para que possamos compreender e juntos possamos colocar em prática o que vamos aprender. Que o Senhor tome o primeiro lugar desse programa, que esteja um programa edificante, que haja transformação na nossa vida, na vida dos alunos que vão estar ali sendo ministrados por alguns professores que estão aqui assistindo também esta aula. Que o Senhor tome o primeiro lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não deixe de divulgar o canal. E como é que você faz isso? Você tem um botão aqui, ó, compartilhar. Compartilhe nas suas redes sociais. Você tem redes sociais que é permitido você compartilhar. Assim outras pessoas também são alcançadas. Mas não faça só isso. Deixa o like no vídeo para mostrar que você realmente houve aí uma edificação para a sua vida, contribuiu de alguma maneira. Também deixa o seu comentário de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo, o que você achou desta lição, e também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Bom, nós estamos dando prosseguimento aí ao nosso terceiro trimestre de 2024, lições bíblicas jovens da CPAD, na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Você tem coragem? Você tem como demonstrar sua fé? Então nós temos aí hoje a lição de número 4, que será ministrada no dia 28 de julho de 2024, tá bom? Com o tema Uma Firme Decisão de Não Se Contaminar. Essa data é uma data que, se o meu filho primogênito ainda estivesse conosco, né, pois ele foi assassinado no ano de 2016, ele estaria completando 37 anos. Então, só de eu ver a data na tela já é uma data que me deixa, assim, pensativo. Porém, nós temos que prosseguir. Nós não podemos parar. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a pessoa está passando por algum momento difícil e ela vai pensar em parar, em desistir, alguma resistência da classe, alguns alunos não dão muito valor, você que é professor, você que é professora, você fala, vou parar, não para não. Vamos em frente, vamos prosseguir, vamos continuar. As lutas vão existir, mas a graça de Deus está sobre nós. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui para poder ministrar esta aula e com certeza você não estaria aqui também assistindo esta aula, tá? Texto principal. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. O coração fala do centro da vontade, tá? Nem com o vinho que ele bebia, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel capítulo 1, versículo 8. O resumo da lição, a lição se resume no seguinte: a fidelidade a Deus, e nós vamos ver que fidelidade é um fruto, que está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, tá? Fé ali é fidelidade, então a fidelidade a Deus implica em força de caráter. Se você quiser ser fiel a Deus, você tem que ter um caráter firme. Como é que você vai ter um caráter firme? Mediante
o Senhor, através do seu Espírito, aplicando a palavra de Deus que nós vamos estudando e aprendendo, ele aplica no nosso coração e gera o fruto. E aí vai gerar amor, alegria, paz, fidelidade, que lá está como fé em algumas versões desse caso, mansidão, tá? Domínio próprio e tudo mais. Então é importante. Então, uma força, né, implica em força de caráter e conduta íntegra, um modo de viver de acordo com a vontade de Deus, para preservar os valores da vida cristã. Como é que alguém vai preservar os valores da vida cristã se nem sabem o que são esses valores? Então é por isso que nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Texto bíblico, Daniel capítulo 1, do 11 ao 16, eu recomendo a sua leitura. Os objetivos da lição são 3, porque são 3 tópicos na revista, nessa lição. Analisar a decisão de Daniel de não participar do banquete do rei. Ele não queria participar desse banquete. Ele teve seus motivos, e eu vou mostrar. O comentarista mostra o porquê. 2, refletir sobre o firme propósito de Daniel de não se contaminar. Como é que Daniel se conduziu? Quais lições nós aprendemos com esta conduta dele? E 3, mostrar o resultado da fidelidade a Deus. Ou seja, quando nós somos fiéis a Deus, nós temos resultados. Introdução. Nós vamos começar essa introdução com um comentário, é importante. No livro de Daniel, a ênfase inicial está nas experiências e na força de caráter dos jovens hebreus, em vez das profecias. O livro não começa com profecias. O livro começa com as experiências mostrando a força de caráter desses jovens. Mais à frente, nós temos a parte profética do profeta Daniel. Mas inicialmente não é assim o livro de Daniel. Isso destaca que a verdadeira espiritualidade começa com um interior transformado que se recusa a se contaminar. Agir como Daniel e seus amigos implica ter a mente de Cristo. Não é uma questão apenas de dizer assim aleatoriamente, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Precisa ser algo que realmente está sendo falado, mas que venha de dentro. É uma transformação interior. É por isso que nós precisamos do novo nascimento, que é a vida espiritual que recebemos uma vez que estamos em Cristo. Porque sem o novo nascimento, nós somos inclinados a ceder aos nossos desejos, às nossas vontades, por causa da natureza pecaminosa, por causa da queda do ser humano lá no Éden, Adão e Eva. Mas uma vez que nós recebemos uma nova natureza, nós podemos nos inclinar para as coisas de Deus e abrir mão das coisas que desagradam ao Senhor, certo? Um dos segredos da vida vitoriosa de Daniel foi sua firmeza de caráter. Todo jovem, todo irmão, toda irmã, todo ancião, toda anciã que serve ao Senhor, precisa ter firmeza de caráter. Não pode negociar os seus valores por causa de benefícios, por causa de presentezinhos, por causa de coisinhas. Não! Precisa estar firme. Desde o início, ele expressou profunda convicção em Deus e força de vontade para resistir à contaminação da Babilônia. Não pense que vai ser fácil. Não vai ser fácil para os jovens enfrentar esse mundo hostil, um ambiente contrário, seja na faculdade, na escola, no dia a dia. Não vai ser fácil, mas precisa ter vontade para resistir. Precisa ter convicção profunda do que você crê, do que você acredita. Eu sempre falo algo importante que eu aprendi. Nós agimos de acordo com as nossas crenças. Não adianta eu querer mudar meus hábitos se eu não acredito que aquilo deva ser mudado. Então, os meus hábitos só são mudados de acordo com aquilo que eu acredito. Se eu não acredito que comer determinada coisa vai me fazer mal, né? Comer grande quantidade de coisas com açúcar, com gordura, não, isso não tem nada a ver, isso não tem problema. Eu vou continuar comendo essas comidas que vão fazer mal para o meu organismo. Mas no momento que eu compreendo, isso faz mal para o meu organismo.
é uma coisa que é aparentemente gostosa, mas tem uma consequência ruim? Tem. Eu não quero mais isso para minha vida. Aí sim, aí você primeiro mudou a crença, e quem vai mudar a nossa crença é o Senhor, através de transformar a nossa mente. Tanto é que está aqui escrito, é preciso que haja uma mudança. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Sem a mente de Cristo, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só o Senhor pode mudar a nossa mente. É uma metanoia, mudança de mente. Tendo como referência o episódio no qual o jovem hebreu se recusou a partilhar das finas iguarias do rei, nesta lição aprenderemos que pequenos gestos podem resultar em grandes vitórias, e nós vamos ver isso. 1. O banquete do rei. A Bíblia fala sobre as bodas do cordeiro, vai ser um banquete também, mas não é esse aqui não. Esse aqui é o banquete do mundo. Não, estamos falando do banquete com o próprio Senhor, com aquele que morreu por nós, Cristo Jesus. Nesse tópico aqui nós vamos tratar de 3 pontos. Primeiro ponto, a oferta do manjar. Segundo ponto, uma decisão firme. Terceiro ponto, uma decisão pequena, mas poderosa. Vamos lá? 1. A oferta do manjar. Durante o período de treinamento para o serviço da corte, nós lembramos que na lição passada, nós falamos aí na lição passada sobre conservando os valores e guardando a identidade. Aí falamos até sobre a questão de universidade, uma comparação e tudo. Aí agora, ó, durante o período de treinamento para o serviço da corte, os jovens cativos estariam submetidos a uma dieta diária específica. Eles estavam lá como cativos, prisioneiros. Eles não eram livres para tomar as decisões que quisessem. Como hoje, nós temos uma liberdade, pelo menos de certa forma. Eles não eram livres para isso. Tinham que seguir aquilo que estava determinado. Eles deveriam se alimentar da mesma refeição que era servida ao rei. Então a comida do rei seria a comida deles. Para o senso natural, ou seja, para a maioria das pessoas, isso seria uma grande oportunidade. Quem não quer ter a oportunidade de comer num restaurante fino, aonde os valores são bem altos, bem caros, e aí a pessoa vai dizer assim, pense aí, você que está assistindo essa aula, aí na sua cidade, aí no seu bairro, aí na sua localidade, um lugar, né, ou próximo da sua localidade, um lugar que realmente é um restaurante aonde serve comidas e o valor é um valor bem alto, tá? E aí a pessoa pensa assim, se eu tivesse oportunidade um dia, muitas pessoas não têm essa oportunidade e talvez não tenham essa oportunidade na vida. E isso faz com que ela seja pior do que alguém? Não é isso. Mas eles aqui estão tendo uma grande oportunidade na visão de todos, da maioria. Não, olha, não desperdiça essa oportunidade. Você está comendo da mesma qualidade da comida do rei. Mas olha só o que vai ser feito. O simples fato de não precisarem fazer a própria comida já seria uma boa notícia, não é mesmo? Eu digo que é mesmo porque, pela bondade de Deus, eu sei cozinhar e eu sei que tem dias que você não tá. Ainda mais a dona de casa, a mulher, ela tem dias que ela não tem nenhuma vontade. Se ela pudesse, ela gostaria que o esposo levasse eles para almoçar fora. Nem sempre há esse recurso, porque naquele dia ela não está com desejo de fazer comida. Então, é por isso que ele está falando isso aqui. Além disso, eles teriam o privilégio de desfrutar dos banquetes reais e da melhor comida e bebida servida no palácio. A melhor. Não era uma comida paralela, de baixa qualidade. Era a mesma comida. Poderia parecer para alguns a chance perfeita de adquirir status. Ou seja, eu estou comendo na mesa do rei, da comida do rei. Eu estou sendo servido da mesma comida que é levada para a mesa do rei. Tá? Porque quando eu digo comendo na mesa, é no sentido de comer a mesma comida. Não é sentar com o rei, mas é comer a mesma comida que o rei come. E aí muitos diriam, que coisa maravilhosa. É a mesma comida. Não baixou a qualidade. Daniel, porém, era um jovem espiritual. Não é que você
vai entrar numa situação de achar que vai espiritualizar tudo. E em que sentido? Tudo nosso tem que ser guiado pelo Senhor. Mas, por exemplo, alguém vai chegar no supermercado e vai começar: Senhor, me mostra qual é a marca de arroz que eu tenho que comprar. Qual é a marca? Não, isso aí Deus te deu inteligência. É você que vai fazer um levantamento, vai ver qual é a melhor, qual cabe dentro do seu orçamento e você vai levar. Deus não vai te responder esse tipo de coisa. Então é nesse sentido que eu falo ter cuidado para não espiritualizar tudo. Mas Daniel era um jovem espiritual. Ele tinha um entendimento, ele tinha uma percepção, ele olhava e falava: peraí, aqui tem um limite. Até aqui eu posso ir, mas daqui à frente não tem como. E o seu coração não estava na satisfação momentânea. Os seus olhos, ele não era atraído pelo que via, pelo que estava diante dele. Seu propósito não era agradar o rei da Babilônia, mas o rei do universo. Esse deve ser o propósito de cada cristão, esse deve ser o propósito de cada jovem. Não é agradar as pessoas, não é agradar os colegas ou as colegas, é agradar o rei do universo. Agradar a Deus requer renúncia, e renúncia não é fácil. E toda renúncia envolve abrir mão de coisas que são atraentes aos nossos olhos e que nos trarão satisfação. Somente uma firme decisão de não se contaminar, tem que ter isso dentro do coração. Tem que já estar dentro de nós. Eu não vou me contaminar. Eu não vou abrir mão dos meus valores. Não. Baseada na fé em Deus, crendo em Deus, porque fé implica em obediência. Tem gente que diz assim: eu creio em Deus, mas não obedece. Então não é a fé da palavra de Deus. É uma fé natural. É uma fé de dizer assim: eu acredito que amanhã não vai chover. É algo mais ou menos assim. Agora, a fé bíblica é uma fé no qual vem junto com a obediência. Baseada na fé em Deus, é capaz de resistir à satisfação momentânea. Ele olha para aquilo, ele sabe que aquilo aparentemente é bom, mas ele sabe que a consequência daquilo é contrário à vontade de Deus. 2. Uma decisão firme. Então nós tratamos aqui, para vocês verem, a oferta do manjar. Agora nós vamos falar de uma decisão firme. O texto bíblico ressalta que Daniel propôs em seu coração. Então, o centro das decisões, né, da vontade, coração, centro da vontade, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Pedindo, mais à frente nós vamos ver mais uma vez isso. Ele pede, ele não impõe. Ele estava ali como um cativo, não tinha como impor. Se ele impõe, se ele não usa de sabedoria, tu vai comer e pronto. Ou come ou morre. É simples. Então ele vai comer, não tem jeito. Mas ele não, ele pedindo que ele e seus amigos fossem dispensados. Daniel 1:8. Aqui nós vemos Daniel tomando uma posição de liderança, no sentido de estar ali na frente, orientando, intercedendo pelos seus próprios amigos também, apesar deles terem a mesma decisão, tem alguém ali na frente. Isso é interessante. Às vezes, você, como um jovem, diga isso na classe, às vezes você é uma pessoa que aonde você está, as pessoas veem em você um exemplo. Então, eles querem saber o que você acha para tomar algumas decisões. É muito interessante e importante isso. As pessoas verem você como um exemplo e não ver como mais um no meio da multidão. Eles viam em Daniel um exemplo e os amigos estavam com Daniel. Mas você vê que o nome de Daniel é citado várias vezes. Eles se alimentavam somente de legumes. Essa era a proposta. Foi uma decisão convicta e com firmeza. Porque quem poderia descrever qual seria o resultado de se alimentar só com legumes e você parar e pensar: eu vou abrir mão do vinho, eu vou abrir mão das iguarias para comer só legumes? Ah, não. Mas de forma comparativa e ilustrativa, é isso que você faz quando você abre mão das coisas desse mundo. Aparentemente são iguarias, são coisas maravilhosas, deliciosas, que o final é morte, que o final é queda, que o final é estar longe de Deus. E nós não queremos isso para a nossa vida. Antes de dizerem não ao rei, os 4 rapazes haviam dito sim a Deus. Então eles tinham um propósito com Deus, eles tinham uma aliança com Deus, que não seria quebrada por causa do lugar onde eles estavam.
Não importava que eles estavam na Babilônia, a aliança continuava valendo na Babilônia. Não importa se o jovem está na escola, se está na faculdade, se está no lazer, se está em outro lugar, se está em casa, a aliança com Deus continua valendo. Antes de se expressar em palavras o que queriam, eles estavam preparados para se absterem da contaminação. Antes de expressar em palavras o que queriam, eles estavam preparados para se abster da contaminação. Ou seja, primeiro veio o propósito de se abster, depois eles pedem para se abster. A vontade de Deus deve dirigir nossas vidas. Nós devemos querer saber o que Deus quer conosco. E se a palavra já diz, não adianta a gente perguntar, Deus, é da tua vontade, já está escrito o que é e o que não é. Existem coisas que podem não estar de forma específica, mas nós temos textos que são princípios gerais que nos ajudam a nos nortear. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Você quer fazer uma coisa que não está descrito na palavra de Deus de uma forma detalhada, mas você passa por essa palavra. Eu posso dizer que isso que eu vou fazer é para a glória de Deus? Não, não posso dizer. Então não faça. Não faça. Somos nós que devemos aprender a nos alinhar à vontade de Deus. Não é Deus que vai se alinhar à nossa vontade. Parece que muitas vezes, muitos de nós cristãos, pensamos da seguinte maneira: seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Não é a nossa, é a vontade dele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sou eu que me alinho à vontade de Deus. Quando eu oro, eu estou orando para me alinhar à vontade de Deus, e não Deus se alinhar à minha vontade. Não sou eu que sou Deus, é Ele que é Deus. Eu sou servo. Servo não tem vontade. Então a minha vontade precisa estar alinhada à vontade do Senhor. E sendo assim, passa a ser a vontade dele e não a minha vontade. Foi a manifestação de uma fé firme e sincera. A recusa em participar dos manjares foi um ato de bravura prudente. Houve coragem? Houve. Mas ele fez isso com prudência. Ele soube como pedir para poder estar isento disso. A vida deles estava em perigo, mas mesmo assim manifestaram o protesto, mas de forma prudente. Você tem como se posicionar, mas de forma prudente. Sem ir diretamente ao combate para o confronto de cara. Não. Você está dentro de um confronto, mas você age de forma prudente. Uma fé verdadeira não compactua com a covardia. Tem gente que com medo. Eu tenho medo de não ser mais aceito. Eu tenho medo de ser rejeitado. Eu tenho medo do grupo me rejeitar. Ei, o grupo pode te rejeitar. Aqueles que se acham melhores na escola, na faculdade, podem te rejeitar. Mas a questão é, o Senhor não te rejeitará. O Senhor não vai te rejeitar. Infelizmente, o medo da rejeição social tem levado muitos ao fracasso espiritual, negando a fé e os valores cristãos. Porque para você ser aceito naquele grupo, você precisa fazer o que eles querem. E o que eles querem vai contra o que a palavra de Deus ensina. Então, quando você nega a fazer aquilo, você é cancelado. Como é dito nos nossos dias, há um cancelamento. Podem te cancelar na terra, mas não podem te cancelar no céu. Se você propôs no seu coração obedecer a Deus, viver segundo a vontade de Deus, não há cancelamento no céu. Cancelam na terra, mas não há cancelamento no céu. Se preocupe com o que o céu diz a favor de você. Se preocupe com o que o céu acha de você. Ou seja, se preocupe com o que o Senhor acha de você, acha de mim. Nós devemos ter uma boa conduta, mas em primeiro lugar, a avaliação vem de cima. Não viva a sua vida para ser aceito na terra. Viva a sua vida para ser aceito por Deus, porque Ele te dará graça com aqueles que habitam aqui na terra. Não podemos viver de forma a negar os valores espirituais com o objetivo de agradar a homens para obter aceitação. Não podemos. Isso é regra. O apóstolo Paulo nos ensina algo sobre isso. Olha o que diz Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo diz,
agradar a homens não condiz com a conduta de agradar a Deus. Por quê? Porque os homens, muitas vezes, estão voltados para as coisas dos homens, da terra, da carne. Então Paulo diz, eu não estou aqui para agradar a homens, estou aqui para agradar a Deus. 3. Uma decisão pequena, mas poderosa. Para alguns, aceitar uma simples refeição ou um pequeno convite não faz qualquer diferença. Eles poderiam pensar em ter feito somente essa concessão, acreditando, como muitos, que não haveria maiores repercussões na vida. Não tem problema fazer isso. Então não tem problema estar no meio desse grupo. O grupo está contando, tem gente no meio do grupo contando piadas, falando palavras torpes, ou, na nossa linguagem clara, palavrões, e a pessoa está ali ouvindo. Ah, mas pastor, mas eu não estou falando. Mas está ouvindo. Está compactuando com aquilo porque está ouvindo. Então nós não podemos fazer parte disso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Conviver com pessoas, estudar com alunos que não servem a Deus, isso vai acontecer. Mas participar daquilo que eles fazem, que é desagradável a Deus, não podemos. Então, na hora da aula, assistindo a aula, participando da aula, estamos todos juntos. Mas aí tem aquele momento separado, aonde tem aquele momento do intervalo. E aí estão lá falando coisas que não devem. E aí tá lá o cristão junto, participando daquilo. Não, não, não e não. Pastor, mas se eu não participar, eu vou ser cancelado. Cancele na terra, mas não vai ser cancelado no céu. Se você tiver no seu coração firmeza, se você tiver no seu coração fé que o Senhor está te abençoando, isso não vai te preocupar. Porque mais cedo ou mais tarde, algo irá acontecer. E você vai ver, o Senhor sempre vale a pena fazer a vontade de Deus. Talvez eles estivessem sendo exagerados com a decisão, e é assim que muitos dizem. Que isso? Você é um crente fanático. Muitos poderiam dizer. Contudo, eles sabiam que pequenas decisões provocam grandes consequências. Que isso, pastor? Pequenas decisões provocam grandes consequências. E eu vou colocar um texto aqui na tela para você. Tá bom? Um texto aqui claro e objetivo sobre isso. Gálatas 6:7. Vamos lá. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, ou seja, tudo que ele pratica, isso também ceifará. Então, se ele pratica coisas... Aí, se você ler o 8, porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Tá semeando para participar dos desejos? Fazer tudo aquilo que agrada a nossa carne? Mas o que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, o que semeia na carne terá o quê? Condenação eterna. Inferno. Mas o que semeia para as coisas de Deus ceifará vida eterna. Então a nossa conduta aponta para onde estamos caminhando. Pastor, isso quer dizer que é o que eu faço que me salva? Não. O que te salva é o que Jesus fez. Mas a prova da minha e da sua salvação é a mudança de vida. O que prova para mim que eu realmente estou caminhando no caminho da salvação é a mudança de vida. Então eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou salvo. Você se comporta como aluno da escola tal, porque você é aluno da escola tal, ou aluno da faculdade tal. Se você não fosse aluno primeiro, você não se comportaria como aluno. Então, primeiro, nós somos salvos, recebemos salvação, recebemos uma nova oportunidade de estar em Cristo Jesus, recebemos uma nova vida, e agora vamos nos comportar de acordo com essa nova vida. Tinham consciência que ceder um pouco seria abrir a porta para o pecado entrar. E um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e quando vê que não, estamos desviados da presença de Deus, ainda que estejamos dentro da igreja. 2. O firme propósito de não se contaminar. Aqui nós vamos falar sobre contra a contaminação. 2. Cuidado com as companhias. Cuidado. 3. Gentileza e favor divino. Então nós temos 3 pontos para abordarmos
nesse segundo tópico. 1. Contra a contaminação. Apesar da ausência de detalhes no relato, há diversas razões para Daniel ter recusado a comer da mesma refeição do rei. Então, quem escreveu, Daniel, ao escrever, ele não faz um detalhe sobre... por quê? Porque como judeu, quem lê saberia o motivo exatamente. Para nós há uma dificuldade maior, mas para eles não. E é por isso que nós temos que buscar a intenção de quem escreveu. Deus inspira o autor, né, o escritor, vamos dizer assim, e nós temos que buscar a intenção. Por que ele escreveu para aquele povo naquela época? Só depois nós conseguimos fazer a aplicação para os nossos dias. O sentido original da palavra contaminar, veja que nós temos que buscar o sentido original. Indica algo impuro ou manchado. Eles queriam se manter puros. Eles não queriam se contaminar. Eles não queriam se sentir ter impuros, manchado. Note que Daniel não tinha agora a presença dos seus pais para orientá-lo nas decisões. Os nossos jovens não vão ter a presença dos pais, dos pastores, dentro do ambiente de estudo. Lá na faculdade, lá na escola, não vai ter. Às vezes num lazer, num passeio que foi fazer. Então é preciso o quê, Mas seu amor a Deus e a sua lei achavam-se de tal modo arraigados, e arraigados fala de raízes, nele, desde a infância, foram ensinados nas sagradas letras, que ele somente desejava servir o Senhor de todo o seu coração. Vamos colocar aqui, Deuteronômio, capítulo de número 6, que era dever dos pais ensinar os filhos. Versículo de número 6. Veja bem, aqui, E as intimarás. Intimarás o quê? As palavras que Deus estava ordenando a teus filhos, e delas falarás assentado na casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, ou seja, em todo momento. É por isso que o Salmo 1, verso 2, diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, continuamente. Então, é importante entendermos isso aqui. As raízes, aonde os nossos jovens forem, se eles estiverem arraigados na palavra de Deus, eles não vão negociar seus valores. Por quê? Porque eles foram bem treinados. E é por isso que a igreja precisa ter o compromisso de treinar os nossos jovens. Através de aula de escola dominical, através de palestras, através de simpósios, através de mini seminários ou seminários, né? Quando eu digo seminários sobre um tema específico, também através de fóruns onde eles podem fazer perguntas, pois eles têm muitas dúvidas sobre determinados assuntos, e assim eles estão sendo treinados. Então, aonde eles forem, eles sabem, eu tenho uma aliança com Deus. Deixa eu colocar aqui, Tá vendo aqui? Essa aliança aqui representa o meu casamento com a minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna. É um símbolo que simboliza a minha aliança com ela. Muito bem. Aonde eu for, eu preciso lembrar que eu tenho uma aliança com ela. Eu não posso pensar, em casa eu tenho aliança com a minha esposa. Aí eu vou pra rua, aí tem alguma proposta lá, aí eu esqueço da aliança. É como se eu pegasse a aliança, tirasse a aliança e ficasse sem aliança. Deixei de ter aliança. É mais ou menos isso que acontece, certo? É mais ou menos isso que vai acontecer com a vida do jovem cristão. Enquanto está no templo, eu tenho aliança com Deus, aliança no dedo. Mostre isso, faça essa analogia na classe, professor. Você que está assistindo, que é professor, professora, se for possível, se der para tirar, às vezes não consegue tirar a aliança do dedo, mas tudo bem, se for possível, e mostra. Aí o jovem agora vai para a escola, vai para a faculdade, aí é como se ele fosse ter aliança com Deus. É assim? É assim que funciona? Não pode. Você precisa continuar com a sua aliança. É claro que a aliança aqui é apenas um símbolo, tudo bem, porque independente da aliança, eu estou casado com ela. Mas a aliança também faz eu lembrar. E quem olha pra mim, ele é casado, ele tem um compromisso. Agora não adianta pensar assim, ele é casado, ele tem um compromisso, mas na hora que vem uma proposta, eu tô pronto a ceder a proposta. Não ceda a proposta. A primeira explicação estaria no cuidado. Por que os jovens recusaram?
dos jovens e não violar as leis alimentares estabelecidas aos israelitas. Deus havia dado uma lei para todos os israelitas não se contaminar através de alguns tipos de animais. Os alimentos também poderiam ter sido sacrificados a ídolos, ou de algum modo faziam parte de rituais do paganismo babilônico, contrariando a lei mosaica, ou seja, Deus havia dado uma lei, dito, não vão participar dessas coisas, certo? Adam Clarke, que é um teólogo, diz o seguinte sobre isso, só para explicar melhor aqui por que eles não quiseram se contaminar. Algumas possibilidades. Primeiro, porque eles comiam animais, os babilônios comiam animais imundos, que foram proibidos pela lei judaica. Então, tinha lá uma lista de animais que Israel não comia, o israelita não comia. Isso no Antigo Testamento, tá? 2, porque eles comiam, assim como os pagãos em geral, animais que tinham sido estrangulados ou não devidamente sangrados. Ou seja, eles comiam carne com sangue, no sentido do sangue que passa na veia. Então, eles sabiam que aquele tipo de carne, eles, como israelitas, não podiam comer. 3, porque os animais que foram consumidos foram os primeiros oferecidos como vítimas a seus deuses. Ou seja, eles primeiro ofereceram os animais como sacrifício aos deuses e depois traz para a mesa para poder comer. Então eles estão comendo carne sacrificada. E eles sabiam que não podiam fazer isso. 2, cuidado com as companhias. Então primeiro explicamos essa questão aí da mesa, dos alimentos, da possibilidade por que eles não comeram. E agora vamos falar de companhia. A razão mais aceita para motivar a recusa dos jovens liderados por Daniel seria o cuidado para não partilhar habitualmente a mesa com o rei. Na antiguidade, participar da mesa porque era a mesma alimentação. Tá? Na antiguidade, participar da mesma refeição era um ato que demonstrava comunhão. Algo que Daniel não estava disposto a fazer. No Oriente, ainda nos dias de hoje, em alguns lugares, quando alguém leva você para comer na casa dele, ele está dizendo, eu tenho comunhão com você. Eu tenho comunhão com você. Coisas em comum, koinonia. Para o cristão, Cristo. É algo em comum que nós temos. Servimos ao mesmo Senhor. Devemos obedecer a mesma palavra. Então, no Oriente, ainda nos dias de hoje, sentar à mesa com alguém apontava para a comunhão. Por isso que eles não levariam qualquer pessoa na sua casa. Eles não comeriam com alguém que não servia ao Senhor. Imagine Daniel participando de uma mesa pagã, com gente que não servia a Deus. Então, para eles, isso era uma coisa totalmente que não podia acontecer. É claro que, por exemplo, você na escola, às vezes tem lá o refeitório, está sentado junto com pessoas que não servem a Deus. Não, isso não é válido mais para nós dessa forma. Nós podemos até nos alimentar junto com alguém que não serve a Deus, tá? O que eu não posso fazer é, no momento da alimentação, compactuar com as falas, com as conversas, com coisas que são contrárias à palavra de Deus. Aí eu não posso. Mas estar sentado junto não há nenhum problema, certo? Então, ele não estava disposto a fazer isso. Sua fidelidade era inteiramente a Deus. Ele não podia quebrar a aliança com Deus. Uma coisa é o crente se relacionar socialmente. Então é isso. Vou no ônibus junto com quem não serve a Deus. Trabalho com gente que não serve a Deus. Estudo com gente que não serve a Deus. Não tem nenhum problema, ó. Uma coisa é o crente se relacionar socialmente com descrentes e pessoas que não possuem a mesma convicção que as suas. Outra é manter comunhão. Em que sentido? Está ali, né, interagindo com conversas que não tem nada a ver com as coisas de Deus, no sentido de serem coisas que são erradas. É claro que o aluno pode estar conversando de ciência, de matemática, de outra matéria. Não, aí não tem nenhum problema. O problema é quando começa a vir aqueles assuntos que são contrários à palavra de Deus. E para isso o jovem tem que conhecer a palavra para detectar e dizer, isso aqui eu não posso participar, isso aqui eu não posso partilhar, isso aqui eu não posso ficar rindo porque eu estou participando daquilo que é errado também. Coisas desse tipo. O apóstolo Paulo igualmente adverte sobre o cuidado que devemos ter com quem nos associamos. E aqui Paulo, ele vai dar uma orientação, colocando inclusive pessoas que se dizem cristãos que têm uma conduta ímpia. Quer ver? Vou mostrar para você.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 9 a 11. Vamos lá, olha o que Paulo diz. Diz: já por carta vos tenho escrito, tá? Porque ele já havia escrito por carta para a igreja em Corinto, que não vos associeis com o que se prostitui. Aí olha o que diz. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, porque Paulo reconhecia que tinha que lidar com essas pessoas no dia a dia, no trabalho, em outras coisas. Ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Israel conseguia não se relacionar, não estando junto, por quê? Porque a nação, Israel era uma nação. A igreja não é uma nação no sentido de um país. Então não tem como viver isolado. Então nós sabemos que nós vamos estar onde tem pessoas que não servem a Deus e que praticam coisas que não deveriam no seu dia a dia. Porém, olha o que Paulo diz. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal ainda nem comais, porque comer tem a ver com comunhão. Então Paulo está ensinando o que aqui? Nesse caso, não pratique as obras deles. Se tem alguém que diz ser cristão, e aí ele vai mais além. Primeiro, nós já aprendemos que não devemos praticar as obras daqueles que não servem a Deus, quando eles estão praticando coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Porém, Paulo vai além, ele vai ensinar o seguinte: se tem alguém que se diz cristão, que vive mentindo, que vive praticando coisas erradas, não se associe a ele. Por quê? Porque ele tem uma conduta totalmente indigna de ser servo de Deus. O máximo que nós podemos falar é dizer para ele: olha, querido, ô meu irmão, minha irmã, você não pode praticar isso. A palavra de Deus ensina que isso é errado, isso é pecado. Não quero saber, essa é minha vida, eu faço como eu quiser. Acabou. Você não convive mais com aquela pessoa no sentido de estar ali compactuando com ele, compartilhando com ele coisas, porque você não pode mais. Pastor, mas e se eu estudo na mesma escola que ele? Na mesma faculdade que ele? Nenhum problema. Você só não pratica as mesmas coisas que ele. Certo? São pessoas que nos inspiram para o bem e querem o melhor para a nossa vida. Preste atenção. Isso nos leva a refletir sobre as pessoas com quem convivemos. Quem são essas pessoas? Quem são os jovens ou as jovens que você está se relacionando? Ou são pessoas tóxicas cuja proximidade poderá nos destruir? Ou seja, falam coisas apenas que são contrárias às coisas de Deus. Até nos relacionamentos é preciso ser firme para evitar contaminações. É, pastor? É. Vou provar mais uma vez com um texto da Bíblia, ainda no capítulo de número 5, só que agora, no capítulo de número 15, só que agora no versículo de número 33. Ainda em Coríntios, só que no capítulo agora 15, no versículo de número 33. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você fica perto de quem fala coisas que não deve, você vai acabar aos poucos, indo perdendo a sua fé. 3. Gentileza e favor divino. Veja que ele pediu. Eu mostrei lá, agora o cumprimento está aqui, ó. Ao formular o pedido a Aspenaz, Daniel foi firme. Ele fez um pedido, mas ao mesmo tempo gentil. Ele soube como falar. E ele trouxe ainda uma solução. Porque ia dizer assim, não, nós não vamos participar, tá? E aí? Às vezes nós queremos uma coisa e nós já temos que levar a solução. Não adianta apenas levar o problema. O problema é, não posso participar, tá? E qual a solução? Como é que ele aceitaria ele dizer que não ia participar se ele não trouxesse uma solução? Isso foi uma atitude de sabedoria e educação. Ao defendermos a nossa fé diante dos outros, devemos ser mansos e educados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Tá? Todo aquele que pede a razão da nossa fé, nós temos que falar, saber como falar. Por que você é cristão? Por que você serve a Deus? Por quê? Porque se você não serve a Deus, você vai pro inferno. Você sabia que você está indo pro inferno? Não, não faça isso. Não fale assim. Não adianta, assim não funciona. Ele vai receber como ofensa. Ela vai receber como ofensa. Eu sou cristão porque eu vivi uma vida nesse mundo. E eu aprendi com a palavra de Deus que eu estava condenado. Eu iria para o inferno. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Então eu aceitei Jesus como meu salvador e os meus pecados foram perdoados e eu vivo a vida cristã. Ah, mas isso é besteira. Bom, você acha isso? Eu vou estar orando por você. Mas eu creio nisso. E eu vou continuar seguindo isso. Quer dizer, olha só a firmeza. Firmeza. Certo? Mas você não ataca a pessoa. Ao defendermos a nossa fé, né, você não ataca, né? Temos que ser mansos e educados. Coragem sem prudência é tolice. Tem gente, eu sou corajoso, eu falei mesmo. Você vai pro inferno. O que isso adianta? O que isso edifica? Você precisa explicar. A pessoa não tem nenhum entendimento. Vou pro inferno por causa de quê? Tem um monte de gente que faz muita coisa pior do que eu e eu vou pro inferno por causa de quê? Ele não entende, ela não entende. Então tem que ter uma explicação. Então ele teve coragem, mas ele foi prudente. Outro aspecto importante a ser observado nesse episódio, é que Deus concedeu a Daniel misericórdia, Daniel 1:9. Não foi apenas a decisão de Daniel. Por trás da decisão de Daniel, Deus estava operando. Deus tem compromisso com aqueles que seguem a sua palavra, então Deus está ali trabalhando. A Bíblia está mostrando mais uma vez que tudo que alcançamos na vida deve-se ao favor divino, a sua imensa graça. Aí talvez alguém diga assim, como é que Deus estava operando se deixou um jovem fiel a ele ser cativo? Mas foram todos cativos. Os que não foram para o cativeiro foram destruídos. E os que não foram destruídos ficaram em estado de miséria lá. E tudo isso aconteceu por causa do pecado. Mas eles não eram pecadores, eles não estavam... Pecadores no sentido de estar em transgressão. Eram pecadores, mas não estavam em transgressão contra Deus. Sim, mas no momento de juízo de Deus, aquilo alcança os seus servos também. Porém, Deus guarda. É o que Deus está fazendo aqui. Guardando Daniel, guardando Misael, guardando Azarias, guardando Ananias. Apesar de todo o empenho e dedicação de Daniel, todo o mérito estava em quem? No Senhor. Daniel tinha parte dele de tomar as decisões. Tinha! Porém, Deus estava trabalhando. Então, por isso não é a história de Daniel, é a história de Deus através de Daniel. É a história de Deus através de Misael, Azarias e Ananias. E antes de prosseguirmos aqui, se você quer se aprofundar mais na palavra de Deus, ter uma compreensão, saber como estudar a Bíblia da forma correta, as etapas do estudo da palavra de Deus, métodos de estudo, preste atenção nesse aviso. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como facilitar meu estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. São mais de 20 horas de curso, tá? E por um valor acessível. O link está na descrição e no comentário afixado. E eu não vou ficar implorando, porque se você quer aprender, você precisa ter uma firme decisão, né? Você ter firmeza na sua decisão. Ah, eu quero aprender. Então aprenda. Você está tendo essa oportunidade. 3. O resultado da fidelidade a Deus. Aí nós temos a prova de Daniel. 2. O Senhor garante e aprova. 3. Rejeitando as tentações do mundo. 1. A prova de Daniel. Embora fosse simpático para com os rapazes, o oficial tinha receio do desfecho. Ou seja, ainda que ele estava ali favorável, ele tinha receio. Por isso que Daniel tinha que ter firmeza e apresentar a ele uma proposta que ele concordasse. Ele temia perder a sua vida caso o jovem se mostrasse com aparência menos saudável ao se apresentarem diante do rei, em comparação com os demais. Isso era normal. Daniel propõe então um teste. Olha aí a sabedoria. Faça um teste. Não faça isso direto. Faça primeiro um teste. Durante 10 dias eles comeriam somente legumes e beberiam somente água. Ao final desse período poderiam ser inspecionados junto com os outros. Veja que Daniel não diz assim, nós não vamos comer essa comida porque elas são oferecidas a ídolos, vocês servem os demônios. Daniel nem explica o motivo. Ele só diz, você pode deixar a gente comer legumes? Ah, eu tenho receio. Então, faz um teste de 10 dias. É isso. Daniel usou de sabedoria. Até mesmo no momento de pedirmos as coisas para podermos fazer do jeito que Deus quer, temos que ter sabedoria em como pedir.
A audaciosa prova proposta por Daniel mostra que o servo de Deus não precisa temer os desafios do mundo. Daniel conta, Senhor, agora tu abençoa, Senhor. Porque, nós estamos abrindo mão dessas iguarias para não pecar contra ti. Nós precisamos do teu favor. E Deus se manifesta. Isso não significa sair por aí querendo demonstrar superioridade, e sim confiança no Senhor. Depois dos 10 dias, os hebreus se apresentaram com melhor semblante e mais forte que os outros jovens que comiam do manjar do rei da Babilônia. Daniel 1,15. Às vezes o jovem na escola, na faculdade, no lazer com outros colegas, às vezes, por que você não faz isso? Eu não faço porque a igreja não permite. Não faça isso não fale isso não, ensine isso aí na sala. Você não faz porque a palavra de Deus te ensina para não fazer. Só que você tem formas de falar isso de uma forma diferenciada, tá? Eu não me sinto à vontade de praticar isso, de fazer isso. Mas por que você não se sente à vontade, caso a pessoa queira ir mais a fundo? Porque eu sirvo a Deus e a palavra de Deus me ensina que, como um cristão, eu não devo andar desse jeito. Acabou. Eu não concordo. Tá bom. Mas eu concordo. Eu concordo. E eu vou continuar seguindo, porque eu creio assim. Eu confio naquilo que o Senhor fala. Meu Deus fala na sua palavra. E acabou. Esse é o resultado de servir e ser fiel ao Senhor. Ninguém perde coisa alguma se recusa a comprometer a sua fé. Então, quando você se recusa a comprometer sua fé, você não perde nada, você ganha. 2. O Senhor garante a prova. Passado algum tempo, os jovens foram conduzidos diante de Nabucodonosor. Depois de lhes fazer perguntas para medir o conhecimento, descobriu que se tratavam dos jovens mais sábios do seu reino, superando a todos. Olha aí o favor de Deus. Não eram somente eruditos, mas também piedosos e tementes a Deus. Ou seja, não eram conhecedores profundos. Tinham um vasto conhecimento, mas eles eram piedosos e tementes a Deus. Daniel, em especial, recebeu do Senhor o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Deus ainda dá dons. Isso nos faz perceber que é possível conciliar conhecimento com graça, que é favor imerecido. Inteligência, ou seja, eruditos, com poder de Deus. Coisa linda. Os 4 moços foram aprovados por Nabucodonosor, ou seja, passaram na faculdade, ou universidade, mas antes disso foram aprovados por Deus, alcançando posição de destaque. Esse é o resultado de servir e ser fiel ao Senhor. O que adianta ser aprovado pelos homens, pelos colegas, pelos outros e não ser aprovado por Deus? Precisamos ser aprovados por Deus. Quando somos aprovados por Deus, Deus nos faz achar graça diante dos homens também. Em uma sociedade que gosta de fazer comparações, que mede as pessoas pelo desempenho e coloca todos no mesmo molde e padrões, devemos ter o entendimento de que somos diferentes e nossos métodos são distintos do mundo. Vale a pena ser cristão, vale a pena ser puro, vale a pena ser fiel. Mas em momento nenhum Daniel olhou para eles e disse: eu sou melhor do que vocês. Eu tenho aliança com Deus. Vocês vão perecer. Não, em momento nenhum Daniel fez isso. Daniel soube se comportar, Daniel continuou agradando a Deus, mas Daniel não ofendeu a ninguém. Porém, ele foi testemunho, ele foi exemplo naquele lugar com seus amigos. 3. Rejeitando as tentações do mundo. Lembra da firme? Daniel propôs firmemente no seu coração. Ou seja, na sua vontade, ele não quer isso. Muito bem. É importante lembrar que a rejeição dos manjares do mundo não se limita apenas a banquetes extravagantes. Claro, a alimentação, restaurante, não é disso que está falando. Pessoas lá enchendo-se de bebida alcoólica e coisas desse tipo, tá? Mas abrange todas as áreas da vida. Casamento, o jovem ainda não é casado, mas escola, estudos, lazer, tá? Casa, dia a dia, tudo, tá? Um coração incontaminável demonstra firmeza ao dizer não apenas a pornografia, a fornicação, mas também a idolatria e todas as obras da carne. Gálatas 5:19-21, é só ler. Quantos filmes aí, quantas séries aí promovem violência, coisas terríveis, que se nós ficarmos nos alimentando o tempo todo dessas coisas, o que vai acontecer?
nós começamos a perder. Quantos nem lê Bíblia, nem estuda a palavra? A nossa fé vai diminuindo. No mundo de apatia, guarde essa palavra, apatia, indiferença espirituais, esta postura é um lembrete constante da importância de permanecer fiel aos princípios espirituais, independentemente das tentações que possam surgir no caminho. Por quê? Porque nós vivemos num mundo apático, indiferente a Deus. Não, eu amo a Deus. Não, eu conheço a Deus. Eu sei quem é Deus, mas não quer obedecer a Deus. Então há uma apatia. Agora imagine isso acontecendo com um servo de Deus, que se diz cristão, mas que não tem compromisso com as coisas de Deus. Olha aí, ó. Na contramão da decisão de não se contaminar, está o que chamamos de apateísmo. O que é isso? Apateísmo. Muito bem. Nós sabemos que ateísmo é não crer em Deus, não acredita na existência de Deus. Mas o que é apateísmo? Se trata de uma junção das palavras apatia e ateísmo, tá? Ateísmo. E representa uma postura de desinteresse e desprezo em relação à crença ou descrença em Deus. Ou seja, o apateísmo não é um tipo de crença ou uma visão de mundo, mas uma atitude de indiferença. Tô nem aí, tá? Em relação às questões espirituais. Ele é uma das maiores ameaças ao testemunho cristão. Por quê? Pois embora alguém seja membro da igreja, tem gente sofrendo de apateísmo. Membro da igreja. Tal pessoa não se preocupa em aplicar os princípios morais e espirituais da Sagrada Escritura em sua prática da vida pessoal, familiar e profissional. Pastor, mas como assim? É uma pessoa que está sempre, às vezes pode estar até estudando a palavra, participando de escola dominical, está no culto de ensino ou culto de doutrina, mas ele não coloca em prática o que aprende. Então ele tem um crescimento de conhecimento, ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele não pratica. No momento que você não pratica, você não tem crescimento espiritual. Você não se torna uma pessoa madura espiritualmente. Por quê? Porque não tem prática da palavra de Deus. E isso não acontece como resultado das fragilidades humanas, como uma desculpa. Não, é a fragilidade. Não. Mas pela falta de compromisso e desinteresse em viver como um seguidor de Cristo. Nós temos que viver como seguidores de Cristo. Conclusão. Daniel está na Babilônia, mas ele tem testemunho de servir ao Senhor. Hoje, os jovens estão na faculdade, estão na escola, estão no lazer, estão na rua, estão em casa, mas devem ter o testemunho de servir a Deus. Como manter a pureza de caráter em meio a uma sociedade corrompida? Como foi possível aprender com Daniel? A resposta a esta pergunta tem início com uma resolução firme que nasce no coração. Qual a resolução? Não se contaminar. A conduta íntegra simplesmente resulta desse compromisso íntegro com a intenção de agradar a Deus, não aos homens. Não a nos satisfazer, mas agradar a Deus. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 5, 4 de agosto de 2024. A revelação de Deus confronta o secularismo. Eu quero aqui aproveitar. Você pode me convidar para poder pregar, ensinar, enfim, como convidar minha esposa também para louvar. Não tem nenhum problema de nos convidar, você não precisa ficar pensando, como será? Entre em contato, tá? O contato está aí para você. Lembrando a você também que você pode semear no meu ministério de ensino. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ou usar a chave Pix, está em nome de Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês. Você que tem contribuído, eu louvo a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Se você não pode, ore por mim, ore pela minha menina princesa. Bom, nesse momento eu quero lembrar você das recomendações de livros que vai ficar aí no comentário afixado e também lembrar a você dos slides da EBD comentada, do e-book O Perdão entre Casais, serve para qualquer um, não só para casais, e também do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Nesse momento, nós vamos orar e agradecer a Deus por mais essa aula em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu quero te agradecer por mais essa aula de hoje. Que, Senhor querido, haja firmeza no nosso coração de não se contaminar com as coisas deste mundo. Que os jovens possam ser ensinados e possam praticar. Dá graça aos professores, não deixe eles pararem, não deixa desistirem. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Vídeo de recomendação na próxima tela. Receba a bênção apostólica.
Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!